Salve, salve, protagonistas! Estamos aqui começando mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de empreendedorismo, carreira e negócios. Eu sou o Elton Derete, estou aqui com o meu queridaço Thiago Savoldi. Tudo bem? Como estamos, meu irmão? Tudo sob controle. Tudo sob controle? Tudo sob controle. Preparado para a aula hoje. Tudo pronto, nada resolvido? Como sempre. Ah, que maravilha, assim que é. Hoje é aula de novo, hein? Hoje é aula. Nossa senhora, hein? Aula. Esse eu posso chamar de professor. Tava no meu albinho de figurinhas lá, dos Legends. É? Tava lá. Não, Falta um que tá vindo em breve aqui. Eu Falta deixei um bloco um. de notas aberto aqui já desde o começo. Ah, que vai ser grande. Então, você está aí, prepara, tá correndo agora, reduz a esteira, porque tem que prestar bem atenção. Mas antes, já que reduziu a esteira, deixa eu falar também da nossa patrocinadora, queridíssimos da Fader Estratégias Internacionais. Para quem não conhece, a Fader ela tem mais de 25 anos de experiência no mercado internacional, apoiando empresas na exportação e na importação também. Então, se esse é o momento da sua empresa ou da sua marca, tanto para exportar ou importar, chama o pessoal da Fader Internacional no @Fader Internacional ou no telefone 47 30 35 2400. Tenho certeza absoluta, assinamos aqui do Protagonismo Esporte Clube. Vocês vão estar sendo muito, muito bem atendidos pelo timaço de especialistas lá, capitaneados pela Sheila e pelo Thiago. Certo, meu amigo? Certo. E quem está conosco aqui hoje? Bom, o nosso convidado de hoje é sócio-diretor da Praxis Business. Ele cursou a Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem mais de 35 anos de atuação no varejo em cargos executivos. Ele tem uma experiência como consultor, gerente, diretor e empresário de lojas. Atua como palestrante e autor de artigos relacionados à gestão de pessoa, liderança, gestão de vendas, atendimento e vendas e encantamento de clientes para o franchise e varejo. Ele é conhecedor dos modelos de negócio e desenvolvimento humano e modelos de motivação e incentivo para os times de venda, com foco sempre em aumento de performance. Você é da casa, super bem-vindo, Tonini Júnior. Que isso, gente. Eu tô aqui vibrando, ó. Honra muito grande. Eltão já, pelo amor de Deus, já estamos juntos há um tempão. Thiago, como eu ouvi esse cara falar de você, então eu só tô vendo que ele falava muito menos do que ele deveria, porque você... Eu não sou do marketing, né? É por isso. Eu vou ter que aumentar o patrocínio. Não, mas cara, que honra. Eu acompanho o podcast de vocês e é muito legal porque só tem fera, né, cara? Hoje... Eu aqui tô me sentindo, obrigado pelas iniciais aí de vocês, as minhas credenciais aí que vocês falaram, mas é só fera, eu me sinto honrado pra caramba, tomara que o bate-papo seja legal pra quem tá ouvindo, pra todo mundo, mas é uma honra muito grande estar no meio de feras igual vocês. Mas eu vou te dizer, viu, Tonini, no planejamento estratégico do protagonismo, que foi um café, eu e o Elton, em janeiro do ano passado, o seu nome estava na primeira listagem, escrita ali, ó. Figurinha da Legends, tá aqui, ó, colada. Nada como um Pix, né, pra isso acontecer. Eu segui o Elton antes, eu falei, manda um Pix aí e tal, pra poder acontecer. Tem uma coisa que esse mestre me ensinou, é que quem quer ser águia não voa com urubu, bicho. É. Então, eu falei, tem que trazer o homem logo, e a régua agora subiu. Agora daqui pra frente a régua tá cada vez mais alta, irmão. Os caras, um cara especialista em encantamento, gestão de pessoas, atendimento, cara, ou a gente sai daqui em alto nível... Eu já queria casar com ele, quando eu li isso aqui, velho, tô mandando currículo. Olha, é por isso que eu tô perdendo o cabelo, cara, porque já foi mais fácil encantar os clientes do que hoje. Hoje tá um negócio de louco. Esse tema é um tema meio complicado aqui, cabelo. A gente está tentando fugir desse tema. Vamos pro que interessa. Tema difícil. Falando em tema difícil, você sabia que esse jovem queria ser médico? Eu fiquei sabendo, e essa eu queria começar a gente a agitar os tambores aqui, aquecer os tambores. Como é que é um cara que tem sonho de ser médico e vira um especialista em varejo, pessoas e estratégia? Conta pra gente aí. Cara, Elton e Thiago, eu acho que a dica que fica aqui para quem tá nos ouvindo é que precisa ter um. Seja o sonho que for, cara. Eu chamo de sonho. Há quem chame de propósito, meta, missão, perfeito, objetivo. Não tem problema. Mas eu acho que a vida carece de sentido quando a gente não tem, né? Exato. Algum. Porque muitas das vezes, também escutem, por trabalhar vai ser chato para burro, porque às vezes você não vai conseguir bater os seus objetivos, meta, ou realizar alguns sonhos, vai dar vontade de desistir. Vai ter cobrança, vai ter um monte de coisa que você não sabe, vai ter que aprender a saber. Por isso que eu acho que tem que ter um algo maior aqui. Justo, né? Justo. E se eu puder compartilhar, já que você puxou esse gancho,
Um dos meus sonhos, eu chamo de sonho, era esse. Eu tinha muitos médicos na família, eu sempre gostei disso, de ajudar pessoas, eu não tive problema de... era interessante isso, cara, eu nunca mais me esqueço, uma vez saindo da casa de uma ex-namorada de criancinha, de 15, 16 anos, eu vi um acidente de moto na minha frente. Caramba. Cara, eu fui o primeiro a me jogar em cima do cara para tentar fazer alguma coisa mesmo não sabendo nada. Enquanto que tem gente que, puto, o cara tá estrebuchando ali, mas eu não tinha medo de nada disso, muito pelo contrário, mas uma vontade muito grande de tentar ajudar. Bom, enfim. Hoje em dia a galera vê isso, antes de ajudar, ela pega o celular e filma. Exatamente. Não é uma Aí você absurdo cria hoje em uma dia. história sobre por que ele estava ali, você dá uma julgada no cara que caiu. Assim, com certeza ele tinha bebido. Absoluta. A gente até poderia depois comentar que resolveu a situação. Depois mas que resolveu, tudo bem. Hoje mas é antes, né? Enfim, eu tinha vontade de ser médico, né? E a primeira coisa que eu tinha que fazer é tentar passar no vestibular. E eu costumo dizer, né? A gente vive num mundo hoje, quem vive varejo como eu há muitos anos, que, cara, como mudou, né? Como as coisas mudaram da época que eu entrei por acaso, eu vou chegar aqui no varejo, para o que está hoje. Totalmente. Mas se tem uma coisa que eu costumo dizer que continua sendo igual e não mudou, é que passar para medicina continua sendo difícil pra cacete. Né? Então, justo. E não era menos difícil lá atrás. Não, então, era quanto. Era tão quanto. E aí, quando isso aconteceu, eu tinha 17 anos de idade. Eu me lembro até hoje, eu voltando, eu morava na Tijuca e ia à praia na Barra da Tijuca. No dia do resultado do vestibular, eu fui pra praia. Eu falei, cara... Típico carioca. Não aguento, eu preciso ir pra praia. Mas de olho no resultado. Sabe como é que era o resultado? Ficava preso. É verdade. Na lateral da banca de jornal. Olha o número só. lá, que você tinha um número, e aquele número você tinha que visualizar ali pra ver se ele existia. Olha só. Se existisse, você tinha passado. Aí veio eu, da praia direto, salto, vou direto pra banca do jornal, já um monte de gente fazendo a mesma coisa. Aham. Cara, foi ali que eu vi que eu tinha passado. Eu falei, cara, não acredito. Bom, enfim. Aí tem a questão da meritocracia, né? Amigos meus do cursinho que passaram junto comigo resolveram alugar uma casa, região dos Lagos, no Rio de Janeiro, mais especificamente Cabo Frio. Nessa época, Búzios não existia, não tinham descoberto ainda no mapa, porque era muito velho. Não aparecia ali. É muito longo, é muito velha essa história. E eu não tinha grana. Meu pai não podia me dar a grana toda, porque tinha que ajudar no aluguel da casa e eu tinha que sobrar o dinheiro para farra, que aliás era o que eu queria. Nunca tinha viajado sozinho, com os amigos, aquela coisa toda. Puta, e aí, cara, a vida é assim. Isso eu aprendi naquela hora, intuitivamente. Hoje eu trago isso comigo. Para você ter um sonho, um objetivo e tudo mais, ok. Você tem dois caminhos, ou vai atrás ou desiste. Perfeito. Né? Eu me vi numa situação de eu quero ir, mas não posso. Ou você desiste, ou vai estreitar essa possibilidade de conseguir ir. Perfeito. Fui procurar emprego porque tinha um amigo meu que era gerente de uma loja. Kiko, que foi durante muito tempo fisioterapeuta do Botafogo. Ou seja, são mais de 35 anos de amizade que eu fiz dentro do varejo. Caramba. Que o varejo é assim, né, cara? É isso. Acaba sendo uma cachaça, você vive, enfim. Ou ama ou odeia, né? Não tem meio termo, né? Cara, fui procurar emprego com ele, que eu sabia que ele era gerente da loja, e eu falei, bom, deve ter um monte de gente que quer pessoas como eu, para trabalhar só um mês, ganhar o dinheiro e torrar esse dinheiro em outra coisa. Porque eu não queria ser vendedor na minha vida. Eu tinha conseguido... O primeiro passo era passar. Só que eu passei pro segundo semestre. Antigamente era assim, pela tua pontuação... encaixava um semestre. Ele te encaixava onde você conseguia passar. E aí eu falei, puta, vai calhar como uma luva, porque eu vou ficar um semestre sem fazer nada. Junto uma grana, viajo, depois continuo. Enfim, fui pedir emprego para ele. E eu me lembro que ele falou que na época eu não consigo um emprego, mas eu consigo oportunidade. Eu falei de quê? Participar de um processo de dinâmica de grupo. Cara, olha como é que se contratava naquela época. Caramba. Hoje, a coisa tá tão diferente que passa alguém procurando onde é que é o banheiro, você fala, é você, irmão. Primeiro recebe aqui esse cartão pra mim, que eu tô sem ninguém. Aqui. Faz aquele embrulho para presente, depois eu te levo no banheiro, mas já fica aqui. Não tem problema. Na minha época foi dinâmica de grupo, 50 cabeças lá dentro de uma sala para 3 saírem.
Cara, que tempo bom. Exatamente, cara. Exatamente. E eu me lembro que foi muito engraçado, porque eu falei, cara, primeiro eu não sei o que é dinâmica. O que vai acontecer lá dentro? Segundo que cheguei lá, fiquei em pânico. 50 pessoas numa sala, eu fui sentar encostado lá no último. Aqui uma mesa, 2 psicólogas sentadas. Que isso? E não falavam nada. Tiagão e eu ficava olhando. E eu falei, cara, eu olhava pra mim e eu ria. Falei, vou conquistar pela simpatia, né? Porque eu não sei o que vai acontecer aqui, amigo. Daqui a pouco uma levanta e falou, e eu lembro disso, que foi traumático, né? Depois traumático, mas positivo. Levantou e falou, queria que vocês começassem um de cada vez, levantar e falar 3 coisas. Nome, idade e por que escolheram essa empresa para trabalhar. Bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Chegou na minha vez, eu tentei ser diferente, eu falei aquilo que eu tinha que falar e aí dei uma pitada. Eu gostaria de trabalhar aqui para ganhar muito dinheiro e torrar todo ele em janeiro, porque eu quero ir para uma viagem e tudo mais. Aconteceu exatamente isso. Todos riram de mim. Eu falei, já me arrasei na minha primeira dinâmica. Né? Pasmem. Elas, depois de todos terem feito isso, só um minuto que a gente vai deliberar aqui e já volta, voltaram e os 3 que ficaram, entre eles, era eu, um deles. Eu falei, gente... Não é possível. Não é possível. O que aconteceu aqui dentro, gente? Porque eu não sei o que se passa na cabeça daquela psicóloga, porque eu só falei isso. E aí, hoje em palestras, eu pergunto, por que vocês acham que eu fui escolhido? Eu falo para, às vezes, quem está me ouvindo, né? E aí eu escuto algumas coisas que podem não fazer sentido e muitas que eu não tinha esse discernimento na época e tenho hoje, e eu acho que vale até hoje. Aí alguns falam, porque você tinha ambição, porque você queria ganhar dinheiro. Eu falei, cara, é exatamente isso. Eu tinha comportamentos que eu quero que hoje tenham pessoas com os mesmos que trabalhem comigo. Perfeito. Primeiro porque o contrato era temporário, que mal tem eu falar querendo ganhar dinheiro e gastar em janeiro. Isso aí ia durar dezembro. Sim, era o É porque tem gente que não tem coragem. É porque eu amo essa empresa, não sei o que. Cara, Sim, eu não conhecia nem a empresa. Porque ela é aspiracional pra mim, assim, eu sempre passava aqui, achava... Você entendeu? Intuitivamente veio eu falar a verdade. E não o que ela queria escutar. E calhou, cara. Eu não sei... Eu nunca tive a oportunidade de perguntar, tá? Se foi isso. Eu tô pressupondo. Psicólogas que estiveram nos assistirem, manda mensagem, conta pra gente. Se você for essa psicóloga, por favor, entre em contato. Não me queira mal, faça a sua reflexão e manda, a gente tá curioso. E não me queira mal, você podia ter extraído dali técnicas mirabolantes para conseguir descobrir, eu não sei, mas... O fato que foi o que me levou para dentro daquela loja foi o que eu sabia muito o que eu queria. Eu só não sabia como eu queria. Perfeito. Como que eu iria fazer para chegar lá. Eu não tinha ideia do que era ser vendedor. Mas eu sabia que ali era a oportunidade de eu ganhar o quanto eu precisava para juntar com o que o meu pai podia me dar para viajar. Eu só não sabia como. Cara, mas quando eu me vi com 2 semanas de loja, com 1/3 a mais daquilo que eu precisava no meu bolso, que eu fui fazendo conta. Eu sabia quanto era a comissão, quanto eu tinha que vender, meta e tudo mais. Eu falei, cara, com 2 semanas já consegui o dinheiro. Já dava para já dava para ir embora. Não chegou nem a semana do Natal, já tava com o negócio garantido. Aí que eu tenho uma coisa que eu gosto de falar pra caramba, porque também passou a ser uma forma de eu pensar até hoje. Meu sonho mudou. Como assim, Tonini? Falei, meu sonho mudou, eu não quero mais viajar. Como assim não quero mais viajar? Não, eu quero ficar agora. Porque eu não sabia que eu ia ser bem sucedido. E eu gostei pela primeira vez, ou melhor, pela segunda vez. Eu tinha sido bem sucedido em passar para o vestibular. Uhum. Aí fui ingressar no mercado de trabalho, vamos dizer assim, numa questão temporária de 1 mês, que eu tinha as minhas metas pessoais e eu atingi com 2 semanas. Eu ainda tinha mais 3. Mudou o sonho. Eu falei, cara, viajo depois, porque agora eu quero ganhar dinheiro, irmão. Não sabia que eu ia conseguir. Aí fui no meu gerente perguntar para ele como é que eu faço para não terminar o meu contrato, para eu ser efetivado. E aí, Tiagão, ele chegou para mim e falou, legal, para isso acontecer, você tem que tentar ficar entre os 3 primeiros vendedores da loja. Para ganhar o direito. Isso não significa que você vai, mas isso é condição... Para ser elegível. Isso é condição sine qua non. Uhum. Passou a ser o meu, aí eu chamo de sonho, há quem chama de objetivo. Meta, objetivo, tua ambição. E eu fiquei em 2º lugar.
No dia 6 de janeiro fui efetivado. Olha isso. Aí no dia 7 não queria mais. Mudou o raio do sonho de novo, cara. Aí no dia seguinte chamei meu gerente e perguntei pra ele, irmão, vem cá, como é que eu faço pra ser subgerente? Ah, boa. Aí ele falou. 6 meses depois eu fui promovido a subgerente. Aí há quem levante a mão em palestra e fale, Tonini, vem cá. E a medicina? Na vida é assim. Trade-off, trade-on. Para você agarrar algumas coisas, você vai ter que abrir mão de outras. Exato. Eu tive que escolher, eu consegui fazer 1 ano. Toda escolha é uma renúncia. E eu tive que fazer 1 ano. Eu consegui fazer 1 ano. Depois, virava o dia inteiro estudando. Eu falei, cara, Você vai ter que eu vou ter tomar que essa decisão, né? São as escolhas de Sofia. E não me arrependo nem um pouco. Meu pai que quase infartou precocemente. Eu ia te perguntar agora, e a família nessa hora? Cara, Porque... meu pai, eu tô vendo meu pai falecido, deve ter uns 5 anos já. E eu tô vendo meu pai na minha frente, quando eu chamei ele para conversar. Eu tinha que dar uma satisfação para todo mundo. Sim. Falei, gente, tomei a decisão. Não dá mais, pai, você sabe as palavras, você sempre me pressionou, eu tentei, mas não deu. Ele, graças, né? Antes tarde do que nunca, ainda bem que tomou a decisão. Eu falei, pois é, pai. Poderia ter tomado antes, mas tudo bem, bola que segue, vida que segue. É bola por causa do esporte clube, né? É vida que segue. Eu tranquei a faculdade. Não era essa a decisão. Cara, eu lembro dele batendo balconista, não. E a palavra que ele usou foi balconista. Não era profissional de vendas. Nada disso. Nada, balconista. Você está abrindo mão de ser médico para trabalhar no balcão de uma loja. E eu me lembro que foi dura decisão, mas olha lá. Isso aconteceu, de fato. Tranquei a faculdade, trade-off, abandonei para pegar o que estava aqui. Com 6 meses fui promovido a subgerente. Chamei meu gerente de novo e falei, como é que eu faço para ser gerente, para estar no teu lugar? Aí ele olhou para mim, olho de Mônica, né? Estourando aqui. Olho de Mônica. Criei uma cobra. Aí eu falei, muito pelo que cara, quem é insubstituível é impromovível. Impromovível, exato. Se você não treinar alguém para ser melhor do que você e assumir o seu lugar, você vai morrer gerente, cara. Me treina para ser gerente que você vira supervisor e anda todo mundo. Com 10 meses fui promovido a gerente. Com 10 meses não queria mais. Com 10 meses e um dia não queria mais. Supervisor. Aí com aquele... Queria ser supervisor. E com daquele único Natal que eu esperava ficar, se transformar em 11 natais, dentro da mesma empresa, que chegou a ter 132 lojas de um único dono no Brasil inteiro. E eu era um dos diretores regionais. E comecei como vendedor extra Natal. E a viagem para Lagos aconteceu? Nunca. Até hoje. São os trade-offs. Eu falei, cara, não dá, porque fui efetivado, como é que eu vou viajar em janeiro? Poderia viajar pela faculdade, que eu ia começar no meio do ano, mas não mais pelo trabalho. Eu falei, que se dane. Eu já ia com dinheiro contado. Eu agora vou poder viajar com muito dinheiro. Perfeito, cara. E para onde eu quiser. É assim que eu pensei, né? Né? Na época. E esse cara já tinha uma visão tão fantástica na época, foi um dos maiores varejistas que eu conheci, chamado Cláudio Arthur Moutinho Maurício. Ele teve uma rede chamada Chocolate Comércio de Roupas. Tinha Chocolate, Pé do Atleta e Bill Bros. A Chocolate, moda feminina, público A. Bill Bros, idem. Pé do Atleta, moda jovem. Todas público A. Chegou a ter o Clube Chocolate nos Jardins, aqui no Oscar Freire. Caramba. Que era um grande cacete. Eu lembro, a gente estava falando de marketing aqui antes, no bastidor. Cara, esse cara era tão legal que na inauguração dessa loja carioca aqui, num raio ali de alguns quarteirões antes, ele botou um monte de gente vendendo, distribuindo nos faróis, né? Que aqui é farol, no Rio é sinal, Mate Leão com Biscoito Globo. Pra quê? Marcar território, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Você está chegando no Rio. Animal, hein? Dentro da loja, areia, coqueiro. Isso era que época? Puta, cara, estamos falando aqui. Ele não quer entregar de uns... idade, mano. Eu acho que isso não tem a ver com o que a gente está conversando aqui nesse um assunto igual cabelo. Era muito visionário, cara. Isso, mas era muito, cara. Mas não tinha internet, certeza. Não tinha. Vamos por aí. Olha lá, mas esse cara já tinha sistema com contagem de estoque,
com leitura, e código de barra. Naquela muito à frente época, irmão, que ele trouxe de fora. O que aconteceu com a rede? Então, cara, eu costumo pensar isso, né? A linha é muito tênue entre o gênio e o louco. Tem uma linha muito tênue aqui. Esse cara hoje, eu acho que até ele reconheceria, cresceu mais do que deveria. Na época tinha cartão de crédito próprio. Ele tinha cartão de crédito com a Fininvest. Aí eu sei que a Fininvest na época quebrou. Puta, a gente tomou um tombo. Tiveram questões que, sim, na época, a gente não tinha muita maturidade para enxergar esse bastidor, até porque era loja própria. Falando de franquia, você já entende muito mais, sim, DRE, você tem que falar com o empresário, você tem que ver a saúde financeira do cara, você tem que ver estoque. Numa rede, você recebe mercadoria, tem alguém de lá analisando o estoque das lojas que são... E abastecendo. Então, sim, hoje eu entendo que passa por tudo isso que eu estou falando. Sim. Né? Na época, não. Mas, cara, era fantástico. E ele tinha coisas assim que era tudo que a gente queria. Gente que tinha esse comportamento. Enquanto que tinham outras redes que tentavam atrair por benefícios e tudo. Mas plano de saúde, por exemplo, falou, eu não quero dar plano de saúde. Eu quero te dar dinheiro pra cacete pra você pagar o que você quiser de plano de saúde. Você que escolhe, você faz o que você quiser. E a oportunidade de ganho, cara, a gente ganhava 4, 5 vezes mais do que quem ganhava mais no varejo naquela época. Muito legal. Se performasse. Hein? Não, e legal essa... cara, a história tem 200 mil itens aí pra gente trabalhar, né? Mas eu gosto muito dessa visão do sonho, né? Eu acho que... E conversamos muito sobre isso, e falo muito quando faço treinamento ou mentoria, assim... Se não tiver sonhos, tá perdido, né? Ponto 1 é esse. E a ambição, né? Tem gente que tem medo de dizer que é ambicioso. Exatamente. Talvez seja uma das coisas que elas pensaram quando... Cara, se esse cara não tem vergonha de dizer que ele é ambicioso, que quer ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro. E parece que é feio falar isso aqui no Brasil, dizer, né, cara? Eu quero ganhar dinheiro. Eu falo muito, cara, a relação de trabalho, ela é para ganhar dinheiro. Se idealmente você faz o que você gosta, lindo. Onde você gosta, onde você é bem tratado, fantástico. Se não é, você tem que sair e achar onde você seja bem tratado. Mas, cara, a gente tá lá para ganhar dinheiro. Exato. Né? Crescer como pessoa, como ser humano, como em termos de carreira e tudo mais. Mas tira o salário para ver se fica um. Fica ninguém, cara. Então a gente tem que ter conforto em dizer, eu quero ganhar dinheiro, quero ganhar mais e quero crescer com ambição. A relação com o dinheiro é tão desse jeito que você está falando, que olha como normalmente a gente acaba falando. Eu quero ganhar dinheiro. O americano fala o quê? Não sei. Make money. Fazer dinheiro. Entendeu? Perfeito. O americano fala, a gente precisa fazer dinheiro. Ganhar dinheiro foi o que o Adir fala e eu endosso, porque a gente é pai e fala e já passou por isso, né? Ele ainda passa, eu já não. Meu filho está com 25, vai fazer 26. Mas mesada, o Gabriel ganhava mesada. Sim, aí... Toma aí, amigo, você está ganhando a tua mesada. E a gente, eu acho que talvez se mudasse para esse conceito, você precisa fazer dinheiro através do seu trabalho, da sua dedicação, da tua equipe. Perfeito, perfeito. Uma boa provocação. É uma reflexão, porque parece que o ganhar dinheiro, voltando para como a gente mais escuta mesmo, é ofensa, né? Tipo... É que eu acho que até pegando esse gancho, essa história do fazer dinheiro, ele coloca a pessoa numa condição de defesa do tipo, ok, eu não posso fazer dinheiro se eu não sou empreendedor, é o empreendedor que faz dinheiro. Eu tenho que... Eu vou trabalhar, visão, né? Vou trabalhar e eu quero ganhar meu salário, assim. Mas você não consegue enxergar do jeito que você enxergou, que quanto melhor você faz o seu trabalho, quanto mais você entrega, quanto mais direcionado para aquilo que você quer acertar, mais dinheiro você vai fazer, porque você vai crescer, ou você vai vender mais, ou você vai entregar um trabalho melhor que alguém está vendo, e aí você vai progredir na carreira. Você também faz o seu dinheiro sendo um profissional de uma empresa. E por ter sido sempre assim, eu vim parar hoje aqui. Né, você vê, hoje eu posso ter a sorte, vamos dizer assim, não sei se foi sorte, destino, ou eu fiz por onde, de estar hoje com um time de águias. A gente brinca na prática, quem quer ser águia não voa com urubu. Né? Concordo. E eu, apesar de não gostar muito de urubu, a gente poderia falar de esporte, mas eu não quero falar sobre isso. Não é o momento, você acha? Nesse momento vamos virar a página. Mas eu concordo com isso, cara. Lá só tem águia que te tira da zona de conforto diariamente,
por provocações muito fortes, intensas e tudo mais, mas todo mundo pensa igual, né? E que é a mesma coisa. E eu acho que sempre foi assim. Ali eu fui até diretor, chegou num momento que não tinha mais por onde ir. Eu já peguei a mesma forma que, imagina, quando eu entrei, tinha três lojas. Eu cheguei a pegar 132. Imagina o quanto... São Paulo foi quando começou a entrar na minha vida. Eu tenho 56 anos de idade. Eu vim para São Paulo a primeira vez para abrir operação das unidades das lojas aqui com 21. Porque eu já era gerente de operações. Caramba, olha que legal. E aí eu vim para abrir as 3 unidades do Shopping Paulista. Não era nem Pátio Paulista, era Shopping Paulista. Né? Morei na Ministro Rocha Azevedo num apart hotel chamado Central Park. Olha só. E eu tinha 2 vizinhas, uma era Cláudia Raia, a outra Doris Guise, que era uma jornalista até que se suicidou e tudo mais. Tem muito tempo. A Cláudia Raia estava com a peça Não Fuja da Raia, na época que fez um sucesso danado e tal. Eu tinha 21 anos de idade, cara, acompanhando obra de três lojas, que ele só abria 3. Quem veio nessa cola de hoje, que a gente possa falar, que veio na mesma cola, abria 1, 2, 3, as 3 iguais. A época Siberian. Tinha Siberian, Colors e uma outra. Enfim, mesma coisa. E eu vim pra cá, cheguei até isso, 132, mas depois eu me lembro daquele filme. Lembra daquele filme do George Clooney? Que a missão dele era ir pros lugares para fechar os escritórios, demitir todo mundo? Sim. Eu virei o George Clooney. Queria ter virado em outra coisa, né? What else, né? Mas, assim, what else e tal. Mas no... A conta bancária também. Exatamente. Isso passou longe. Mas o que ele fazia foi o que eu fiz, cara. E ali sofre. É duro. Você ir fechar a loja. Fechar a loja é o que menos a gente sofre. Mas é quem trabalha ali, as famílias que estavam ali e tudo mais. Cara... E aquilo foi importante para minha formação, para entender que dois lados. Também, né? Dois lados, mas casca. Assim, cara, foi brabo. Na época, aí eu fui convidado por uma multinacional de treinamento para o varejo, que na época fez muito sucesso, chamado Grupo Friedman e tal, que estava vindo a licença para o Brasil. E aí o Fernando Lucena me chamou. Aliás, você me chamou o Fernando aqui, hein, Fernandão. Grande. O Fernando foi a primeira... O Fernando foi a primeira equipe do Friedman no Brasil. Marcos Carvalho, da Ancar. Ancar Anvaiarro, né? Uhum. O Marcos, na época, é quem trouxe, filho do seu Sérgio, da Ancar, foi quem trouxe o Friedman para o Brasil, enfim... Chamou o Fernando, montaram a primeira equipe, a coisa continua. Quando o Fernando viu que a coisa estava lá, da onde ele veio, indo mal, me chamou. Eu fui para lá. E aí fiquei 4 anos e meio, cheguei também num ponto que não tinha mais por onde crescer. Foi quando eu fui convidado por uma família de varejistas do Rio de Janeiro, que tem um grupo de lojas hoje grande, chamado Sacada, moda feminina, público A também, e O Boy, que é a moda jovem. E ele me conhecia de mercado e tudo mais e tal. Me propôs sociedade em 2 lojas. Foi quando aí eu me tornei empreendedor. Aí muda muito também, hein? Virou a chave completamente. Saí de onde estava no Friedman e fui abrir, e muda mais ainda. Porque aí começam questões relacionadas pessoais e profissionais, porque, de novo, a minha empreitada e meu início nessa vida empresarial veio dessa possibilidade de ser sócio dele em 2 lojas em Brasília. E eu morava no Rio. Sempre morei no Rio. E eu embarquei nessa. E aqui você começa, né? Tipo, puta, trade-off, trade-on. Me joguei aqui, família começou a ficar de lado. Meu filho tinha recém-nascido. Tentei levar todo mundo para Brasília. Odiaram Brasília, não queria. Aí eu falei, cara, deu ruim aqui. Volta, aí você começa 15 dias no lugar, tal, porque foi tudo, desde obra, contratação, fiquei na operação uns 2 anos, até formar alguém e tudo mais e tal. Foi sofrido, doído, a ponto de, assim, não é o que eu quero, não estou feliz, e aí tirei o pé desse negócio da sociedade, e em paralelo,
montei a minha empresa de treinamento, que fazia palestras e treinamentos e tudo mais para varejistas. Legal. Eis que surge, nesse meio do caminho, eu prestando serviço para uma franqueadora aqui em São Paulo, Adir Ribeiro, nessa mesma franqueadora. Ele fazendo consultoria, ele na consultoria dele, que ele trabalhava, e que ele se tornou sócio depois e tudo mais, e eu na minha, eu presa ali fazendo treinamento também. E aí, cara, foi assim, muito natural a gente ter se dado bem, porque tinha muita coisa parecida, ele gostou da pegada de sala de aula, ele me assistiu algumas vezes, aí enfim, ele falou, um dia a gente vai trabalhar juntos. E isso deu certo de 12 anos para cá, mais ou menos, que estamos trabalhando juntos. Naquele momento, a gente continuou, depois ele fundou a Praxis, que era a Education, na época, ficou sozinho no primeiro ano, depois vieram alguns outros sócios, 2 estão com a gente até hoje, que é o Leonardo, o Mark e o Luiz Gustavo, né? E aproximadamente depois de 2 anos da Praxis já está atuando, deu certo da gente estar aqui. E, legal. Bom, a Praxis vai para 15 e eu vou para 13. Junto com eles aí. Bem legal. Cara, e é muito legal essa história porque tem um monte de lições, assim, né? Porque também tem muita gente que vê hoje o Tonini e diz, pô, mas tá ali, né? Tá fácil, né? O cara vai lá, dá uma palestra show, não sei o que e tal. Mas é legal ver também essa rota toda que foi construída, até mesmo de um passo que, puta, era ótimo para ter empresário, ser empresário, mas uma localização que não encaixava, e tira o pé também. E eu gosto muito desses pontos que você fala, assim, o trade-off, trade-on. Toda escolha tem uma renúncia, não dá para ter tudo, e a gente precisa aprender isso ao longo da vida. Isso. Né? E tem uma frase que você falou que para mim foi muito legal também, vale muito no que a gente coloca aqui no dia a dia do nosso podcast, assim, como é bom ser bem sucedido, né? Quando você estava lá atrás. E tem muita gente que não sabe nem qual é o seu sucesso, né? Porque e dentro do seu ambiente familiar e de amigos, o bem sucedido talvez era ser médico. Exatamente. Ou pelo menos achava-se isso, né? E você teve maturidade muito nova de dizer, não, para mim não é sucesso isso. Né? Entendo o que vocês acham, mas não é o meu sucesso. Meu sucesso é isso aqui. Eu quero construir aqui eu me identifiquei. E quantas pessoas hoje em dia a gente vê que não entenderam ainda nem o seu sucesso ainda, mas buscam o sucesso. Mas como é difícil você buscar o que você não entende, né, cara? É que eu nem acho que... a gente está um passo antes ainda. Assim, não é nem não entender o seu sucesso, é nem buscar ele. É olhar para o que é um sucesso numa condição de mercado. O mainstream. O que é o sucesso para o mainstream? O sucesso para o mainstream é você ser executivo de uma grande empresa e viver sua vida, viajar uma vez no ano e tal, isso é sucesso. Cara, mas para mim é isso também. Eu estou disposto ao trade-off, porque beleza, eu acho que é um sucesso, eu não estou deschancelando. Mas seja o seu sucesso, né? Seja o que você goste, né? Porque a tal desse mainstream do executivo de uma grande empresa, eu estava até semana fazendo rodada de feedback, né, com a equipe gerencial da empresa. E eu falei, cara, a gente precisa criar um entendimento de quanto mais a gente sobe na carreira, eu garanto 2 coisas, é mais trabalho e mais decisão difícil. E tomar decisão difícil, eu quero ser executivo para tomar decisão. Tá bom, bonitão, vai lá. Toma decisão. É isso. Né? Não, mas esquerda ou direita, porque a decisão influi pessoas, influi resultado. Vai trazer conflito. E por isso que hoje alguém que tem essa competência de gerenciar conflitos e tudo mais são muito bem vistos. Não tem estratégia unânime. Não adianta. Não tem decisão unânime. Toda decisão tem uma contradecisão. E aí todo mundo... é verdade. Eu quero ser o executivo de sucesso ali... Mas tem que também entender os ônus da história, né? E aquilo que a gente falou algumas vezes aqui, que eu, cara, quando tá escrito na parede em casa, assim, você precisa conhecer... Corinthians tem mundial? É isso? Não, desculpa. Eu não escrevo coisa feia em casa, é proibido, né, cara? Palavrão, é proibido, é assim, bloqueado. Cara... Você precisa saber sua medida, porque a partir do momento que você sabe a sua medida, qual é a sua medida, primeiro que você está muito tranquilo a respeito do seu sucesso.
Você sabia a sua medida, seu sucesso era ser bem-sucedido naquilo, entregar seu trabalho a troco do dinheiro que você construiu. Esse é o primeiro ponto. Quando você sabe a sua medida, você sabe o que te satisfaz. E quando você sabe a sua medida, ninguém te rotula. Porque pode que você está num ambiente onde as pessoas vão falar sobre o que você está fazendo, vão dizer balconista não, vão dizer o quê. Cara, beleza, tá tudo certo. Eu sei, eu conheço minha medida. Assim, eu não vou deixar com que essa visão externa eventualmente vai interferir naquilo que eu penso sobre mim ou naquilo que eu vou buscar. Então, cara, assim, é um movimento, é um exercício que nem sempre é fácil para todo mundo, mas tirar um tempo para se conhecer, para pensar, putz, de tudo que eu faço, isso aqui eu gosto muito, isso aqui eu gosto médio, isso aqui eu não gosto, mas eu preciso. Cara, faz isso. O que eu sei, o que eu não sei. E o que eu queria saber. Essas são umas discussões muito fortes que a gente vem tendo lá, provocadas muito pelo Adir. Ele é o grande provocador lá dentro da Praxis, que é entender as suas vulnerabilidades e tudo bem. Sim. Mas, ok, e aí? O que você vai fazer em relação a isso? Né? Vou procurar me desenvolver de alguma maneira? Vou pedir ajuda? Porque muitas que você é vulnerável ou tem consciência de que você não tem, elas são fundamentais, às vezes, para você conseguir o tal sucesso. Fantástico. Então, ou você desenvolve ou coloca alguém melhor do que você para te ajudar. O ponto vem pro nome que vocês deram para o podcast, que eu me lembro do Elton falando disso lá atrás, quando vocês estavam querendo conceber isso. Sim. E essa é uma palavrinha que a gente tem que olhar com carinho, cara. Não fica achando que vai cair do céu, irmão. Você tem que ser protagonista da sua vida, seja ela no pessoal, seja ela no profissional. Você vai dar o direcionamento para aquilo que você quer. E às vezes é isso que passou a ser falado muito forte, e eu concordo, que hoje os comportamentos, as competências comportamentais das pessoas, as soft skills, ou segundo Simon Sinek, human skills, perfeito, às vezes são até mais importantes ou vão pesar mais no dia a dia do que a tua competência técnica, a hard skills. Cara, né? não tenha dúvida disso. A gente viu um monte de gente sucumbir na pandemia, muitos empresários que sucumbiram, alguns com mais proximidade, e claro, reserva o direito a só contar a história, sem contar o milagre, sem contar o nome do santo. Exímios financistas, às vezes, mas quebraram. Sim. Porque, às vezes, faltou a questão da ousadia, da adaptabilidade. Amigo, o digital entrou para nunca mais sair. Não é mais... Encantar o cliente não é mais apenas só ficar esperando ele entrar na tua loja, cara. Fantástico. Às vezes você pode mandar um zap inesperado para alguém, nem tentando vender, com algum outro reconhecimento de que você lembrou de algo falado na tua venda que você fez lá dentro no físico, que vai surpreender. Cara, não acredito que ela me está parabenizando, que lembrou que era aquilo que eu comprei para minha filha, e ela lembrou, cara. É isso. É isso. É isso. Mas você sabe que, até falando nisso e transportando para um mundo maior, que a gente tem uma audiência de empresários muito grande, de grandes executivos de empresa, essa é uma discussão que a gente tem tido lá no Lab também, ultimamente, e tentando vender para as empresas que você precisa conhecer o teu cliente fora do momento de compra e entender os comportamentos de vida dele, porque você falou do digital que chega para ficar. Quantas coisas têm chegado todos os meses? Uma vez chegava uma inovação por ano, né? Sim, exemplo, agora toda semana chega uma inovação que vai mexendo no teu comportamento de consumo. Assim, não, beleza, eu conheço meu cliente, eu sei como é que ele se comporta na relação com a venda. Cara, em que contexto que ele está inserido? Pronto. Que tendência que estão batendo na porta dele para você saber daqui a um mês o que ele vai querer. Porque se você ficar preso no agora, naquilo que ele está fazendo, e daqui a um mês você não tem mais ele. Tenho certeza absoluta. A gente tem que, enquanto marca, enquanto alguém que vende alguma coisa para alguém, a gente ouviu isso na NRF, que é o maior evento de varejo mundial, acabou de acontecer agora em janeiro, a National Retail Federation. Então, há 114 anos, se levar
a 103ª, se não me engano, foi online. Ou uma delas foi online por causa da pandemia. Exato. Contando ela, foi a 114ª, né? 114. E o que essas marcas estão fazendo é disputando share da vida do cliente. Exato, é isso. Eu preciso disputar espaço na tua vida. Né? Porque hoje uma audiência de palestra concorre com celular. Totalmente. Exato. E o post que o Elton tá pagando lá, o post que o Elton tá pagando lá na Santa Lola para bater, porque, desculpa, o Zuckerberg, fica a dica, não tem mais nada orgânico que funciona. Ou você paga ou você não chega. Mas o post pago tá concorrendo com a foto da tia do cara. Isso é uma comunicação. E aí eu vou mais além. A gente está nessa história que acho que a grande parte das pessoas entenderam que ela precisa estar na vida. Mas aí levantou-se uma máxima de que, não, a empresa precisa obrigatoriamente criar a sua comunidade e criar a sua conversa. Eu acho que num grau de maturidade, sim, você cria uma comunidade ao redor da sua empresa, mas aí nós estamos falando de Apple, nós estamos falando de Coca-Cola, nós estamos falando que criar uma comunidade. Cara, não preciso. Vou descobrir em que comunidades o meu consumidor está inserido e eu vou lá na comunidade. E eu quero que ele chegar lá e fale assim, opa... A Santa Lola está aqui falando de destino de viagem. Caraca, que legal. Lembrei da marca. Pode não gerar uma venda aqui agora, mas tem lembrança de marca. Exato. Tem lembrança de marca. Eu vou pegar esse gancho teu, porque eu acho que também tem já falando de encantamento de cliente, disputar a share da vida do cliente e tudo mais. Cara, isso tudo é feito por intermédio de quem? Se a gente olhar, e você falou, muito empresário, assiste e tudo mais e tal, então... Pensando nesse público que está, a gente que também enfim. Tem uma coisa aqui que também tem me chamado muito a atenção, que se a gente quer, de fato, encantar lá na ponta, de fato capturar a share desses consumidores, fazer com que eles comprem com você e não com o outro e tudo mais, o que a gente está fazendo com os nossos colaboradores? Exato. Com quem faz isso acontecer de fato? Principalmente o vendedor da loja. Com quem faz de fato isso acontecer. Então, uma das coisas que nessa ficou cada vez mais evidente, porque trouxeram exemplos tangíveis do que as marcas estão fazendo para olhar para a jornada do colaborador e não só apenas a jornada do consumidor. Da mesma forma que você falou, precisa entender onde é que o cara está para ir lá. Você precisa entender o teu colaborador também, onde é que ele está, o que é que ele faz. Você tem colaboradores, diversidade dentro do teu grupo de trabalhos ali, que tem necessidades diferentes, que tem culturas diferentes, classes sociais diferentes, demandas diferentes. O que a gente, enquanto empresário, está olhando para se conectar com essas pessoas? E essas pessoas influenciam as suas comunidades, né? Total. E que vai muito eu acho que a gente avançou do consumer centricity, né, que é o consumidor no centro, para pessoa centricity, né? Porque na verdade não é só sobre o consumidor, é sobre os seus colaboradores, é sobre o seu vendedor, é sobre, no caso de franquia, sobre o seu franqueado. Então essa conexão começa a mudar um pouco o jogo. E aí eu vou falar da vida prática. É muito difícil isso, cara. Muito, cara. É um negócio hoje... Meus franqueados, me ajudem, por favor. Porque é um negócio muito complexo, cara, de você... todo mundo quer essas novas metodologias. Todo mundo quer o CRM, a estratégia de marketing perfeita e tal. Mas na hora de aplicar, não quer aplicar. Por que não? Porque eu acho que não dá certo. Mas não é sobre você, é sobre o todo, cara. Aposta nos negócios, construa os negócios. Da mesma forma que todo mundo reclama de gente, né? Exato. Essa é uma baita muleta falar de gente. Não tem ninguém, não sei o que lá. E quando tem, a pergunta é: o que você fez para reter esse talento, cara? Você perdeu por R$50 do Vale Transporte? Isso. Não é? E ainda que talvez, é uma linha tênue aqui. Ninguém tá bobo na história. Mas é muito diferente da minha época, que ser líder na minha época era manda quem pode e obedece quem tem juízo, amigo. E com uma oferta de colaborador, como você falou antes, de 50 para 3. Hoje você tem 3 para 50. E de que esses 3 que você tem, se você elevar o tom de voz, no dia seguinte já não está na loja. E eu vejo um ponto que você colocou, cara, que me veio agora, assim. Você vê... A gente vê muito a discussão de pessoas como despesa, né?
Falando de varejo sim, agora. Sim. Né? E as pessoas são a receita, né, cara? Elas fazem a receita, sabe? Eu não estou entrando no jargão aqui financeiro de um DRE, mas é isso que você falou. Se eu tenho uma pessoa boa, eu não posso encarar ela como uma despesa. Eu preciso encarar ela como um baita investimento. Eu preciso reter ela, eu preciso transformar ela cada vez melhor. Eu preciso engajar ela na minha empresa, ao contrário de eu ficar discutindo se ela ganha pouco ou muito, se ela pesa ou não pesa. Não é? Exato. O quanto que ela vai pesar no resultado ali, né? Eu lembro uma vez até na Porto Belo, cara, a gente tinha montado uma loja própria lá em Minas, na Pampulha. E, cara, era loja para fazer, sei lá, R$1 milhão por mês, ia fazendo 450, 500, porque Porto Belo tem os faturamentos altos. Né? E apanhando, DRE dando negativo, apanhando. E eu lembro uma vez o César Gomes falou assim, tá, mas... E aí nisso a gente tinha promovido, a loja da Savassi era própria, tinha promovido a melhor vendedora para gerente. E aí, na época, o gestor de lojas próprias falou assim, mas ela não está conseguindo tracionar, ela não... 1, 2, 3, 4... Falou, tá, mas então por que vocês não contratam outro gerente? Não, porque o teto é de, sei lá, vou dizer um número aqui, de R$6 mil, a gente não tem mais... Mas quem disse que o teto é de R$6 mil, cara pálida? Ele perguntou assim, eu não quero pagar um monte, eu não quero pagar mais do que tem que ser pago, mas se você tiver alguém foda, desculpa a expressão, telespectadores, de 15... que me garanta R$1 milhão, a conta fecha, bicho. Exato. A questão toda de 6 por 400 eu tô tomando prejuízo. Me dá uma de 15 que vira R$1 milhão, que faz a conta fechar. E talvez nunca tenha vendido R$1 milhão por conta disso. É aquele negócio do Tostines, né? Quem chegou... É fresquinho, por isso vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. E é claro que a solução não é simples desse jeito, só bota a gente cara que vai dar dinheiro, não é isso. Não é isso. Mas, cara, a gente precisa também olhar que não é só pagar o mais barato e querer tirar o melhor suco. Não adianta, não, isso e achar não vai que vai acontecer. entregar o que você precisa. Ontem mesmo, é difícil falar em linha do tempo aqui, né? Mas que o episódio vai ao ar, enfim. Tava conversando com uma pessoa. Mas o teu ontem é teu ontem. Ninguém sabe que foi ontem. Ontem. Foi ontem. Pode ter sido ontem porque é temporal. A tua esposa que ontem você deu um presente pra ela, flores, ela vai dizer, não deu não. Deu pra outra pessoa. É complicado. Aí você tem que explicar. Por isso que dá todo dia, pra poder não ter esse problema, né, cara? Me ferrei no exemplo agora. Você complica. Nunca vou falar do ontem aqui. Mas estava falando o seguinte, justamente sobre isso. Imagina você, estou dando uma mentoria, falando assim, imagina você que você está no negócio de corridas automotivas, certo? Cara, você tem muito dinheiro na mão, você vai lá e compra uma Ferrari, a mais rápida que tem. Você tem o melhor equipamento. Cara, primeira corrida, 3 curvas, bateu, acabou, morreu. Morreu o business, né? Por quê? Porque você não gastou 50 centavos para treinar o piloto do negócio. E aqui nós estamos falando sobre contratar o piloto. Mas, cara, a gente está num mundo onde a tecnologia está batendo a porta todos os dias e lindo isso, maravilhoso, que bom e que venha mais. Mas aí a empresa está disposta a gastar tudo que tem com a tecnologia. E tanto faz se o cara sabe pilotar, se ele não sabe, se eu tenho um piloto bom, se não tem. Cara, ou você nunca vai tirar o melhor daquilo ali, ou essa mesma tecnologia que você comprou vai causar um problema que você não tinha e vai matar teu negócio, cara. Certeza. E isso foi muito profundo agora, né? Com digital muito forte. Novos hábitos estão sendo que ser criados no varejo, com a chegada de novas ferramentas que não existia, essa coisa de omnicanalidade, tudo integrado e é tanta novidade que o que a gente percebe é exatamente isso. A gente vê muitas empresas que investiram muito forte para poder criar toda essa estrutura e esse ferramental, mas esqueceram de treinar quem usa. Exato. E aí você vê empresas que de fato se tornaram multicanais, e aí se tornaram Ferraris. Só que os pilotos não estão sabendo pilotar essa Ferrari. E aí não explora tudo isso. A gente tem feito muito hoje, por exemplo, criar um produto chamado, uma solução que envolve criar uma metodologia de gestão comercial, método de gestão comercial e de atendimento e vendas. Por quê? Porque quando eu falo de gestão comercial, gestão de vendas, eu estou falando de eu, como gestor daquela unidade, seja ela qual for, como eu gerencio meus KPIs, metas, porque foram de um jeito um dia.
Hoje, cara, mudou tanta coisa. Você fala de CAC, LTV. LTV. Tem tanta coisa para mensurar que não era mensurado com varejo só físico, que você só tinha um tipo de meta. Você olhava só a taxa de conversão. Não que você não tenha que continuar olhando, tá? Não, mas você olhava para aumentou, o jogo ficou mais difícil. Não que você não tem muito jeito. Tenha que deixar de fazer isso. Não, você tem que continuar fazendo. Além disso, entrou no jogo outra coisa. Isso eu tô falando só de gestão de vendas. Que é estipular onde você quer chegar, como você distribui isso, remunera de que maneira, acompanha em que período de tempo, quais planos de ação você vai criar para isso. Isso é método de gestão de vendas. Aí tem o método de atendimento. O método de atendimento passa, na minha época, lá atrás, quando eu era vendedor, fica esperando entrar, amigo. A lista da vez. Hoje tem loja que vende pra caramba e você olha, não tem ninguém. Aí você fala, cara, o cara tá bombando por onde? E aí você vai ver vendedor, cara. No WhatsApp. Ativo. Seja por ali, seja ligado num... Entrou alguém pelo WhatsApp Business aqui, entrou alguém pelo teu chat que precisa de uma resposta. E aí, como é que você está gerenciando isso dentro do teu negócio? Isso passou a ser um filão para a gente. A gente, cada vez mais, procura entender disso para criar essas metodologias. Como é que funciona essa metodologia para você na Santa Lola? Como é que deve ser o método de atendimento fisital? Não é só físico, tem o digital. Qual o papel do vendedor aqui? Legal. Entendeu? Tipo, para poder, de novo, dar uma trilha. E não botar no trilho. Botar no trilho não pode fazer desse jeito. Difícil, cara. Não dá você mais. tem um país continental, você tem lá no sul, lá no norte. Agora, o trilho, a trilha... Da loja você tem... Hoje você tem 4 gerações, praticamente, dentro de uma rede, de uma loja. Então... Isso, que tem aquela que quer o presencial e você tem que estar preparado para isso. E eu sempre falo sobre a questão da conveniência. Assim, tem momentos que eu nem posso. Eu estou saindo daqui agora, eu esqueci de alguma coisa, tem um evento para ir, eu quero ligar na loja, deixar o produto pronto, na passada aqui eu faço e pego. Mas tem dias que eu quero ir para a loja ver o que tem. Eu mesmo mudo. Então você imagina, num país do tamanho do Brasil, de culturas completamente diferentes, com isso que o Elton falou, de 4 gerações ganhando e gastando dinheiro, se você vai ter um jeito de fazer, você acha que vai funcionar? Não esquece. O papo tá muito bom. Eu já falei, nós temos que ir pro caminho do cara da inteligência limitada. O cara faz podcast de 9 horas. Não dá. Aí o ontem vai ser complicado. Mas é muito gostoso falar disso tudo, né? E só se fala de tecnologia e tal. Acho que tem que falar, só para fechar aqui, que também fui muito impactado com isso lá na NRF, né? De inteligência artificial e tudo mais. Mas eu adorei o que está por trás disso. Tem muito humano, muita gente se preocupando com a inteligência artificial. Sim. E eles quiseram tirar esse estigma, trazendo exemplos de que não, a inteligência artificial vai entrar para liberar tempo do humano para o humano ser humano. Para o humano ser humano. Então, human skills, tarefas repetitivas, reposição de mercadoria, contagem, sei lá o que e tal... Transfere um monte de coisa para inteligência artificial, para tecnologia, para liberar o humano para ser humano. Não, entende? Para ser criativo, né? E ao mesmo tempo, no varejo teve uma frase ótima do Bill Gates, que foi meio provocativa também, que foi uma inteligência artificial aplicada a algo ineficiente só torna ele bem mais ineficiente. Sim, porque varejo é excelência operacional, né, cara? Então, se você já faz mal o negócio, não bota a inteligência artificial, porque ela vai cuspir coisa pior ainda, não vai dar certo. É um bom ponto, isso é melhor não. Ou ela vai se recusar a trabalhar para você. Vai lá, não, para você. Assim, não, isso aqui e ela tem que ser um copiloto, né, cara? O piloto bom tem um bom copiloto, né? Mas não pode se inverter os papéis, porque aí na hora do bicho pegar, alguém tem que tomar a decisão final. Sem dúvida. Mas, ô Tonini, deixa eu te perguntar aqui, pra gente ir pro nosso final, a gente sempre faz uma pergunta casada com o Mote Esporte Clube, né? O que foi um momento esportivo que te marcou? Seja você praticando esporte ou você um telespectador aí que você lembra e traz um arrepio, uma boa lembrança. Cara, eu tenho um recente que me arrepia. Poderia falar de alguns meus, mas são tão antigos que não fazem sentido. Eu vou trazer um atual aqui,
que foi eu, junto com meu filho, termos vivenciado o Fluminense ganhar a Libertadores. Então, primeiro, eu consegui fazer meu filho ser Fluminense. Já é um grande ganho, hein? É porque eu acho que pai sempre sai na frente aqui. Isso não era coisa de mãe. Levar o Gabriel para estádio de futebol e não sei o que lá e tal. Não, eu não. Sócio do Fluminense, pequenininho, levava ele já para a sala de troféu. Aí o que acontece? E não de coincidência, eu fazia de propósito. Saída de treino do jogador e tudo mais, encontrava com um monte. Então ele conviveu com isso desde pequeno, dentro do Fluminense, Laranjeiras, convivendo com isso. Hoje é um tricolor doente de ir para jogo fora do Brasil. Acompanhar, foi lá para ver com o River Plate, ele e os amigos, que a gente perdeu, inclusive, lá e tudo mais e tal. E, cara, foi uma emoção muito grande, porque ele é muito mais fanático do que eu hoje. Eu sou exatamente como ele é na idade dele, exatamente. Que legal. E ele é fanático. E, mas cara, dá uma reacendida também na chama. Pô, total. Eu não faria o que eu fiz de, tipo, 20 pessoas unidas pra gente ver o Libertador. Cara, não tem mais pique pra esse troço. Fico ali na minha casinha. Pro estádio, abraçado. Queima uma carninha ali e tal. Linda. Puta, mas assistir e a camisa do Fluminense, porra, bora! E pai junto, e não sei o que lá. Que legal, cara, foi uma emoção, ficou arrepiado, porque, cara, de chorar mesmo. Nunca vi meu filho chorava copiosamente. Eu falei, cara, vou chorar também. Então, porra. E isso acabou de acontecer. Então foi muito legal ter vivido isso, essas coisas. O esporte é muito legal porque aproxima, né, cara? Ali todo mundo era igual. Independente se não é, fora dali. Essa magia do estádio é do cacete, cara. Pra falar, porque também eu vou em todos os jogos aqui com o meu filho, só que o meu tem 6 anos. E ele é esse maluco, assim. Começou assim. Mas, cara, você vai pro estádio, aí você abraça o cara que tá do teu lado, você nunca o cara tá ali. Você não entende. Não, é lindo. Exatamente, Se o cara xingar o mesmo jogador que tu, ele vira brother. velho. Brother, xingou o cara e falei, é isso aí, eu tô falando isso aí faz 20 anos. Vem cá, vamos jantar lá em casa. É tipo isso. Boa. Professor, obrigado pela disponibilidade. Eu sei que esse tempo é corrido. Ensaiamos algumas e deu certo. Né? Obrigado mesmo. Espero que tenha se divertido tanto quanto a gente. Nossa, cara, muito bom. E a casa tá aberta. Sempre que quiser, é só chegar. Muito bom. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Elton, de coração. Conta aí qual é o Instagram, o seu, da Praxis, enfim, onde é que encontra essa turma fera? Se quiser te chamar pra bater esse papo dentro de uma empresa, dar esse treinamento pra galera. Boa. Tonini _ Júnior. Aí você me acha lá. Ator, né, velho? Famoso Tonini Júnior. E _ Praxis Business é da Praxis. E sejam muito bem-vindos. Muito bom. E para quem quiser ver o nosso episódio aqui, né, que nos encontra. Procura a gente, os episódios completos estão no YouTube, no Spotify, no Deezer, Protagonista Esporte Clube. E o lugar que a gente mais gosta são as redes sociais para poder dialogar com vocês. Ouvir os insights, os feedbacks que são sempre preciosos e especialmente as indicações que têm vindo, que são muito boas. Nos próximos dias aí tem mais gente que foi indicada. Então vai lá, Protagonista Esporte Clube, manda. Boa. Show de bola. Tamo junto. Obrigadão de novo e até a próxima, galera. Valeu!